Nós vamos conversar hoje aqui no programa com o Dr. Gerson Januário Júnior, que é procurador-geral do município, né? E ele vai falar aqui a respeito das últimas ações que a PGM está adotando, principalmente todos acompanharam aí a reportagem da Rádio Difusora recentemente, que foi aquela operação com relação aos condomínios de chácaras clandestinas na cidade. E o Dr. Gerson Januário Júnior, procurador-geral do município, está aqui no programa exatamente para falarmos sobre esse e outros assuntos. Dr. Gerson, muito bem-vindo ao programa Rotativa no Ar. Obrigado por ter atendido o convite. Um bom dia para o senhor. Bom dia Cabreira, bom dia pessoal aqui da Rádio Difusora, dos ouvintes aí, dos cidadãos fernandopolenses. Bom dia, né? Ô, doutor, vamos começar falando sobre o papel da PGM em Fernandópolis, que é recente, né? A PGM é parte recente da estrutura formal da cidade, né? Explica mais ou menos para a população aí o que significa aí, qual é o papel da PGM nessa estrutura administrativa do município. Não, perfeito. A Procuradoria-Geral do município, né? Ela foi recentemente criada, relativamente, né, dentro da história do município, foi 2017, 2018, né, e qual que é o objetivo dela, qual que são as atribuições legais dela? É prestar o assessoramento, né, a consultoria jurídica, judicial e extrajudicial nos interesses do município. Então, assim, isso é um marco muito importante para o município, porque ela é um órgão que ela se desprende de qualquer governo. Ela não está ali para defender interesses de governo, mas no interesse dos cidadãos fernandopolenses, né, da administração municipal, seja quem estiver no poder. Porque, na verdade, antes da Procuradoria-Geral do município, o prefeito geralmente ele tinha um assessor jurídico, que era o assessor jurídico que dava toda a assistência ao prefeito que estava no cargo. Então, cada prefeito tinha o seu assessor de confiança. No caso da Procuradoria, não. O senhor não é advogado, o senhor não representa o prefeito, o senhor representa o município. Exatamente. Esse é a verdadeiro marco que aconteceu. Para sair daquela situação de assessoria pessoal do prefeito, né, que às vezes havia interesses para realizar algum ato administrativo ou alguma medida, né, política, enfim, né? E aí a Procuradoria, que agora são advogados, né, que por meio do concurso público se efetivou dentro da administração e que ela tem uma vinculação, uma autonomia funcional, uma vinculação técnica, jurídica. Então, assim, a gente está lá para justamente o quê? Fazer os conselhos sobre a legalidade e a juridicidade de todos ou qualquer ato que queira fazer a autoridade municipal, né? Então, isso é o correto, isso está dentro da legalidade, isso não. Então, assim, a gente faz esse filtro para justamente garantir que todos aqueles atos emanados pela autoridade municipal, elas tenham cargas de juridicidade, de legalidade, né? E dentro das normas legais, né? Por isso que político não gosta muito do PGM, né? É complicada a nossa situação, mas a gente tem que dar segurança jurídica, né? Exato. Inclusive para eles. Às vezes há uma intenção boa nas medidas que querem fazer, mas assim, aos olhos do Ministério Público, ou do Tribunal de Contas, ou da Justiça, inclusive, né? Porque isso vai chegar na Justiça. Não tem legalidade, né? Certo. Ou então a gente dá os meios, né? Você quer fazer essa intenção, então assim, tem que fazer desta forma, dessa, dentro da transparência, da impessoalidade, né? Da legalidade. Quando o senhor ouve assim, doutor, de político, aqui em Fernandópolis não pode nada, aqui tem um Supremo Tribunal Fernandopolense, como é que o senhor... Não, a gente está fazendo nosso papel. Certo. Assim, aí a parte política
tudo está dentro ali do contexto político deles lá, das autoridades, né? Tem liberdade para questionar, para discutir, e a gente está lá também para escutar, porque assim, às vezes a gente tem um posicionamento ali que é o mais seguro dentro daquele contexto, né? Então a gente procura, né, dar os caminhos ali, e aí a gente está, assim como qualquer órgão público, faz parte também da questão da administração pública ser questionado, ou ser elogiado, ou ter reclamação, ou umas sugestões. Então a gente está aberto para essas situações, né? Então a gente já está calejado em relação a isso, mas a gente está sempre de portas abertas para escutar e para qualquer outra sugestão, né? Qualquer outra medida. Então a gente está ali à disposição da população. Ainda mais quando a gente vê numa legislação brasileira em que ela é muito mais tem noções de interpretação, é muito mais interpretativa, até o próprio Supremo, né, alterna posições referente ao mesmo assunto. Quer dizer, o que é hoje, da manhã já não é mais. Então, quer dizer, o PGM tem que também... Né? A gente tem que ir se adequando e aí prevendo essas situações também, porque a gente vive uma situação de insegurança jurídica relativa mesmo. Então, assim, dentro deste contexto todo, que a gente está por dentro, tem que estar por dentro da lei, do que se interpreta daquela lei, né? Que quem dá essas diretrizes são os órgãos do Judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está sempre em sintonia para justamente antecipar numa decisão da autoridade, do que é mais seguro, o que está dentro da legalidade, do que vai ser confirmado na justiça, as medidas que vão ser confirmadas na justiça e não entrar numa situação de riscos aí, de alguém ver uma ilegalidade e aí desfazer o ato e aí ter repercussões negativas. Então, assim, a gente está sempre atento a todas essas situações, todo esse contexto. É complicado, mas esse é o nosso papel. Então, a gente está lá para justamente fazer essa parte técnica jurídica aí. É proteger o município, né, doutor? Eu tô aqui em Fernandópolis, eu voltei para Fernandópolis desde 2017, a gente vê que Fernandópolis não tem grandes problemas assim que a gente vê que outros municípios têm, de grandes escândalos e tudo mais, e acho que isso muito se deve à PGM, ao trabalho da PGM, né? Qual situação que o senhor já teve aí durante esse período aqui na prefeitura, onde o senhor foi criticado e teve que falar assim, olha, se fizer isso vai dar ruim, não vai funcionar? Teve alguma situação assim, digamos, grave, para dar de exemplo para o nosso ouvinte, para ele entender um pouquinho? Uma coisa que merece pontuar bem, assim, sobre a atuação da Procuradora, antes de responder a sua pergunta. A gente teve, após a implantação da PGM, estruturação, né, que foi um contexto também que isso foi viabilizado pelo André, né, que tem a intenção de sempre estar correto, sempre dentro daquele contexto, sempre ouvir a gente, nunca questionou também os nossos atos, nunca deu a entender que assim, não concordo, assim, ele sempre concordou com aquilo, dentro daquele viés que ele tem de segurança. Se diz, né, doutor? Ele nunca quis correr risco também. Exatamente, né? Eu acho que esse é o maior papel da PGM, para o município que tem uma PGM, justamente é isso, ter a segurança, porque daqui 4 anos, se a autoridade sair, ele está eivado de ser questionado, de ter vários processos nas costas. Mas aí uma situação importante, depois que se implantou a PGM, o número de ações civis públicas diminuiu consideravelmente. Então, assim, o MP está entendendo a importância da PGM e ela escuta a gente, ela tá de portas abertas para nós, para justamente a gente verificar de forma antecipada, de forma preventiva, do que está mais dentro da legalidade, do que está dentro dos limites da Constituição, né? Então, houve uma redução considerável, inclusive até questão de improbidade, né? A gente quase não ouve falar disso. Houve casos pontuais de improbidade, mas assim, foi um entendimento do órgão de fiscalização, mas foi julgado improcedente, então assim, foi absolvido em tese. Então, é a situação. Agora, uma situação específica, né, peculiar quanto a isso, tem vários, mas assim, eu não vou saber falar um que é emblemático, assim, é o cotidiano.
diariamente a gente tem lá uma proposta, né? Ó, isso aqui é viável, isso aqui não, né? Assim, uma circunstância bem específica agora não me vem o senhor se julga assim, na condição de dar certamente uma palavra final sobre determinados assuntos que chegam até o senhor? Quer dizer, a PGM é a palavra final? Às vezes o pessoal nos coloca nessa situação, né? Mas o nosso papel é justamente falar assim, ó, essa proposta, essa situação, como está sendo feita, ela não está dentro da legalidade. Ou assim, aí a gente começa assim, para tentar viabilizar aquela proposta, de forma, ó, a gente faz esses procedimentos, essas cautelas, né? A gente, na verdade, quem dá a decisão final é a autoridade, né? O prefeito, no nosso caso aqui, a gente está lá para ser um consultor, um assessor. E aí, lógico, a gente pode ter um entendimento que há outras interpretações, e isso não significa que é ilegal ou legal. Certo. Ocorrer risco aí. Ocorrer o risco, mas é ocorrer risco também, que às vezes é importante, porque dentro do nosso contexto lá, se a gente falar alguma coisa que pode dar interpretações adversas, a gente pode ser até responsabilizado. Também, né? Então aí a gente também não pode correr esse risco, né? Então a gente dá essas saídas, mas como o direito é muito abrangente, é muito interpretativo, inclusive o STF tem dado essas nuances de, eu interpreto dessa forma agora a lei, um tempo depois já estou modificando ela, é possível que a autoridade venha e rechace nossos fundamentos, mas com outros fundamentos. Ela não pode ser assim, vou fazer contrariamente porque eu quero. Né? Tem que estar tudo dentro da motivação, dentro de um contexto e tudo articulado no papel. Quando a Câmara aprova uma lei e aí depois o prefeito veta, é porque tem também o parecer da PGM, é isso? Exatamente. O veto ele pode ser por duas formas. O veto político, que não é interessante sob o ponto de vista técnico, e o veto jurídico, que aí há situações que a gente identifica de inconstitucionalidade da lei. Né? Então, quando aparece a seguinte situação de veto jurídico, isso geralmente é passado para a gente analisa dentro do contexto da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal, se ela tem condição, né, de gerar aqueles efeitos que estão tentando colocar dentro daquela lei. Né? Então isso é feito de forma criteriosa também, técnica, estritamente técnica, não tem nada político. Então justamente é isso, a gente está lá, faz o veto jurídico e a gente está dentro da nossa atribuição legal e funcional de alertar que aquela lei não tem condições de operar dentro do nosso sistema jurídico. Perfeito. E o fato de quantas pessoas integram ali, quantos profissionais integram hoje a PGM? Hoje somos em 7 procuradores. 7 procuradores. Isso, todos efetivos. Aí, no caso, por exemplo, quem assume é feito um revezamento para procurador-geral do município ou como é que é a função? A nossa legislação, ela estabelece que o quê? Que é o procurador nomeado, a gente, internamente a gente verifica quem que tem condições de assumir o cargo de chefia, e aí o prefeito nomeia. Certo. Só que aí essa nomeação ela tem um mandato de 2 anos. Certo. Né? Cada 2 anos a gente faz isso. A gente delibera entre os procuradores quem tem condições, quem está possivelmente ali ser nomeado, e aí a gente passa para a autoridade. E você passa uma lista, 3 nomes ou um nome só? Isso, a gente forma uma lista tríplice, e aí vota, o prefeito escolhe. E aí o prefeito escolhe dentre esses 3. O senhor está o senhor já foi, já é o primeiro mandato? Ou... Estou desde 2020. Desde 2020. 2021, 22, 23. Então já está no segundo mandato como procurador. E pode ser reeleito quantas vezes? Isso, aí pode ser reconduzido, né? Como a gente tem um número muito pequeno ali de efetivos, né? Então a gente, na lei, não prevê a impossibilidade de recondução. Né? Tá. Perfeito. Aí, no caso, a própria experiência acaba pesando nesse quesito aí. Também. Doutor, vamos falar dessa operação que foi desencadeada na sexta-feira e que ela, como o senhor disse numa entrevista ao repórter Samuel Leite, ela teve um cunho pedagógico inicialmente, mas é um trabalho muito mais amplo, né?
Sim, Cabreira. A ideia dentro daquela entrevista, eu até tinha esclarecido, o intuito ali era de aconselhamento, de um alerta à população em geral, porque a gente identificou, na realidade de Fernandópolis, que havia um crescimento exponencial e desenfreado de formações de novos loteamentos clandestinos, né? Que, neste caso, não é possível a regularização, justamente porque está em fase inicial, né? O que assustou a gente, aí a gente demandou essa necessidade de uma operação conjunta, é criar esse impacto na população de que, ó, pessoal, isso é irregular, isso é crime, é até crime. Então, além de multas administrativas, ambientais, isso é uma infração criminal, né? E a gente tinha feito diagnósticos preliminares para isso, e aí, a partir disso a gente criou essa operação para justamente alertar a população, ter um efeito preventivo, e aí, se continuar dessa forma, a gente vai partir para as aplicações da lei em si mesmo, né? As multas, né? A parte criminal, a polícia está envolvida na operação também, o Ministério Público, né? E a Polícia Ambiental também na questão ambiental. Quer dizer, o que o senhor e aqueles que integraram, né, porque teve o Ministério Público, teve as polícias ambiental, civil e militar, todo mundo no conjunto ali, o que foi notado é que havia realmente uma ação que precisava haver uma intervenção. Precisava justamente da realidade, assim, de Fernandópolis, né? A gente vê em outros municípios, isso é Brasil, né? Que o problema do loteamento clandestino é geral. Mas, no caso de Fernandópolis, a situação é um pouquinho diferente e mais séria, porque justamente havia um crescimento muito grande e progressivo. Então, assim, há municípios que têm loteamentos, mas são aqueles loteamentos antigos, né? Que já estão consolidados de certa forma, que são passíveis de regularização. No nosso caso, estava intensificando a formação também. Além dos antigos, está se intensificando. Eu não sei como que se criou essa situação, mas a intervenção tinha que ser repentina, drástica, justamente para chamar a atenção da população que está comprando, alertar sobre as consequências disso, porque assim, ela compra achando que é um sonho, mas na verdade pode ser um pesadelo para ela. E quem está vendendo ofere os lucros disso sem dar contrapartida nenhuma, né, de infraestrutura ou de buscar os órgãos públicos para atuar dentro da legalidade, né, dentro das normas, né. Doutor, e como que a pessoa deve se prevenir para não cair porque a princípio parece ser um bom negócio, né? Exatamente, porque inclusive eu tenho conhecimento de amigos que receberam oferta aí para comprar nesses loteamentos clandestinos. Então, chegava até mim e falava: Giovana, é um negócio da China, não sei o quê, e paga uma entrada pequenininha e não precisa financiamento, eu pago direto pro loteador e não sei o quê, irerê. Então, assim, é de crescer os olhos. Você ter a possibilidade de adquirir ali um imóvel, às vezes sem ter que comprometer aí um cartão, de fazer uma dívida no cartão de crédito ou fazer um financiamento bancário, né? Então acaba crescendo os olhos, né? E como que a pessoa deve fazer para não cair nesse tipo de cilada? Bom, realmente isso acontece porque é uma oportunidade que os compradores veem de um imóvel relativamente barato, né, e de fácil acesso, né? Então vê uma grande oportunidade de ir lá estabelecer uma moradia que seja, ou uma área de lazer que seja também, né? Mas as cautelas têm que ser tomadas. Assim, quando você compra um veículo, né, ou uma casa, né, na cidade, você tem que tomar suas cautelas básico. Primeiro, exigir do loteador ali, né, que às vezes coloca requintes ali de que dá ar de legalidade, tem imobiliária, tem um responsável técnico, né? E aí exigir que, tem matrícula, é isso? Se ele não trazer essa resposta, procura o cartório, o registro de imóveis está à disposição do atendimento ao público,
né, para identificar, para levantar essas informações e passar para o cidadão. Ao mesmo tempo, a prefeitura também está à disposição, porque, em tese, a situação de loteamento, ela tem que passar pelo crivo de órgãos públicos federais, estaduais e municipal. Então, a prefeitura tá dentro dessa situação. E aí, fala, ó, estou vendo um imóvel aqui nessa localidade. Tem algum procedimento que a prefeitura aprovou, né, em relação a loteamento urbano, a loteamentos, né? E aí vai ter a resposta também, né? Essas são as duas cautelas básicas para não cair num pesadelo aí que eu até falei anteriormente. Doutor, a gente tem os loteamentos antigos, né, que já estão consolidados e que muitos deles eram área rural e na expansão do perímetro urbano passaram a pertencer à área urbana, e esses novos. Então, quer dizer, esses novos que estão surgindo já há uma ação concreta. E esses antigos, qual é a situação? Então, a ideia da operação é justamente estancar o que está acontecendo em relação a esses novos, justamente assim, apurar a formação desses novos, identificar o pessoal, né, esclarecer essa situação e aí, se for necessário, aí, partir para a autuação, né, e aí encaminhar para a polícia também, porque aí tem a questão criminal. A operação tem uma segunda etapa também, né, que é o quê? Pegar esse diagnóstico preliminar que foi feito, né, e partir para identificação dessas áreas, levantamento de informações, né, notificação do pessoal, né, dos compradores, para trazer informações a respeito de como surgiu o empreendimento, quando, como, quem fez, né, o que foi estabelecido, que infraestrutura foi implantada lá, quantos estão morando lá, né? Então, assim, aí é um detalhe que vai ficar para uma segunda etapa, porque ela tem que ser mais meticulosa, mais detalhada, para saber justamente o que é a história do loteamento. Se ela ter áreas ali, ou ficar substancialmente de que ela está consolidada, aí a gente vai partir para a questão da regularização. Aí a prefeitura, junto com os demais órgãos, vai identificar que infraestrutura que está faltando lá e vai ter que exigir do loteador e dos compradores também. Aí é uma situação que vai ter que ser conversado com todos, que ó, a prefeitura pode dar regularização se tiver essa infraestrutura, né? Está faltando isso, tem que ter isso. Enfim, aí é uma situação, é uma segunda etapa, né, que tem que ser levantada, apurada de forma mais detalhada. E é um trabalho longo, então? Relativamente longo, porque tendo em vista que a gente identificou 55 núcleos, né? Então a gente já incluindo os antigos e os novos. Isso que a gente levantou, exatamente, que a gente tem no nosso levantamento preliminar. Inclusive na operação a gente conseguiu identificar outros 5 ali, né? Então, assim, é uma situação que a gente quer estancar para ver o passado, né? O que ficou. Porque, na verdade, eles já formam quase que uma espécie de um cinturão no entorno da cidade, né, doutor? Exatamente. Porque eles estão por todos os lados, né? Sim, na verdade a gente tem vários distritos, né? A gente fala, até estava conversando internamente lá, que assim, a gente tem o distrito de Brasitânia, mas a gente tem os distritos em cada saída da cidade, a gente tem outros distritos que estão ali à margem do município, né? E isso é um problema, porque assim, afeta a expansão urbana, né? Afeta o crescimento do município ali para todos os lados. Então, assim, o município vai ficar retido ali. Uma hora vai chegar nesses núcleos. E aí, o que vai ser feito, né? E há um problema também, justamente, pela falta de infraestrutura, de que os recursos que são arrecadados pelo município, elas vão ter que ser vertidos para esse pessoal, para colocar essa infraestrutura eventualmente, né? Na verdade, já são, porque, por exemplo, se tem moradores lá com crianças, o transporte escolar tem que chegar até lá. Então, isso já está sendo custeado pelo município, em tese, e não há uma contrapartida, né, do pessoal que está morando lá. Porque certo. Eles não estão identificados dentro do nosso cadastro. Eles não estão no sistema. Não estão no sistema. Porque, exatamente, invariavelmente, todo esse pessoal aí, eles são a parte do sistema legal, vamos dizer assim. Isso. Não existe uma matrícula específica para cada unidade. Aos olhos do município, ali é rural. E aí a gente não tem, inclusive,
não tem controle. Não tá, o município não está enxergando aquelas pessoas, não sabe qual que é as necessidades daquela população. A gente vai descobrindo quando vem denúncias ou vem solicitações, né? E aí o município tem que prover essas necessidades, assim como qualquer outro cidadão que tem esse direito, transporte escolar, né? Postinho de saúde, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à água tratada, potável, né? A um sistema de esgotamento sanitário. Então, assim, se verificar esses núcleos, não há, são muito precários. Então, é uma conta, aí que a gente até chegou na seguinte conclusão. O problema dos loteamentos clandestinos não é um problema de quem está na irregularidade, na informalidade. É um problema da população toda, porque os recursos que estão sendo vertidos para estruturar esse pessoal, esses núcleos, está saindo de quem está na formalidade. Então, assim, eles precisam de um postinho de saúde, vão ser atendidos aqui na cidade. Precisa de um transporte para levar para o hospital lá de base, o município fornece. E aí, quem está na formalidade paga esse preço, e aqueles que estão na informalidade têm um serviço público precário e também não tem a contrapartida. Todos perdem. Todos perdem. Além do que não tem segurança nenhuma do imóvel que acha que é dono, né? Aí é um problema também até de segurança pública, que aí são órgãos estaduais. A Polícia Militar tem um problema em relação a isso, a Polícia Civil, né? Porque aí a gente tem aqueles casos também de festas clandestinas, né? Que aí sai do núcleo urbano, vai para fora. Então, assim, o efetivo da polícia tem que atender lá fora, o SAMU tem que atender lá fora, e aí deixa de atender quem está na cidade. Então, assim, é um prejuízo que toda a população está experimentando. Então, a situação da operação é justamente isso, conscientizar que essa irregularidade, essa informalidade está sendo um custo, e um custo caro para todo mundo, para toda a população. Quem está na cidade e quem está nesses núcleos informais. Perfeitamente. Você viu, Giovana, aqui, que importante esse bate-papo com o procurador jurídico, procurador-geral do município. Quantos esclarecimentos foram trazidos aqui a todo o público ouvinte do Rotativa? Com certeza, Cabreira. Principalmente para quem não conhecia aí o funcionamento, a importância desse órgão aí dentro da prefeitura, né? Desse setor da prefeitura, e também na atuação dessa operação. Ou seja, né, Giovana, o pessoal ouvia a sessão da Câmara ouvindo falar do PGM, mas quem é esse PGM? Tinha gente famoso. Tinha gente que adorava, mas aquele ama e odeia, né? Tem aqueles que amam e aqueles que odeiam. E agora a população está sabendo, eles são defensores do município. Exatamente. E não do prefeito ou de político nenhum. Eles estão aqui para defender a nossa cidade, né, fazer o bem para a cidade. E eu achei muito importante esses esclarecimentos a respeito da operação dos imóveis clandestinos, Cabreira, porque o nosso ouvinte é o público que está aí, que está todo dia conversando, que recebe realmente essas propostas, que vê essas oportunidades e muitas vezes fala, nossa, é a minha oportunidade de construir ali minha casa, ou de ter um pedacinho ali para fazer uma chácara e tudo mais. Então fica um alerta para vocês aí, para que todos nós, antes de fechar qualquer tipo de negócio, para que a gente cheque documentação, tudo certinho, para ver se está tudo regulamentado. Porque não adianta nada você iniciar um sonho e depois, como o doutor disse, se transformar num verdadeiro pesadelo, né? Então eu gostaria de agradecer, viu, doutor, os esclarecimentos aí. Foi muito importante ter a participação do senhor no programa de hoje. A gente agradece, doutor, principalmente porque agora, como se diz, né, o doutor Gerson Januário deu a cara da PGM aqui no programa Rotativa no Ar, né? Não é? A hora que ele passar na rua, o pessoal vai falar, o PGM, o doutor PGM. Doutor, muito obrigado mais uma vez por ter atendido o convite, e sempre que necessário, doutor, nós estamos aqui à disposição, porque o rádio é isso, né? É a oportunidade do senhor falar com muitas pessoas e trazer alertas importantes como esse. Sim, perfeito. Eu agradeço a oportunidade, né? Porque a Procuradoria, né, como é um órgão estritamente técnico, a gente fica lá trabalhando na nossa mesa lá na prefeitura, e assim, a gente não tem intenção ali de dar as caras para
para falar em tribuna, né? Assim, a gente faz ali o que está no papel, porque justamente é o que vai chegar para os órgãos de fiscalização, o que está no papel, né? Mas eu estarei à disposição sempre aqui para a imprensa local, né? Porque acho que é importante ter alguns vieses técnicos também para dar esclarecimentos para a população, que às vezes não entende uma circunstância ou um fato, e aí vira aquela discussão, sem ouvir a contraparte, a outra parte, né? Mas eu queria só pontuar também aqui para o pessoal que em relação à operação, a gente vai estar disponibilizando aí, né, futuramente, reiteradamente aí e constantemente, cartilhas de esclarecimentos a respeito da questão dos loteamentos clandestinos, né? Estarei à disposição também para a imprensa local. Vou procurar também para prestar outros esclarecimentos que forem necessários durante o percurso dessa operação do andamento. Então, eu acho que é importante ter essa troca de informações, porque é uma situação grave, uma situação séria e que a gente tem que enfrentar. Um momento ou outro tem que enfrentar. Ficou todo esse tempo sem enfrentar, agora precisa enfrentar e resolver. Tá certo. Como o senhor ficou muito à vontade aqui no estúdio da Rádio Difusora, doutor, então, sempre que necessário, toma as ordens. Perfeito, Cabreiro. Eu agradeço a disposição e a atenção de vocês aqui.